Oi gente, eu sou a Lígia e o livro de hoje é O Pior dos Crimes, a história do assassinato da Isabela Nardoni. Primeiro ele começa com um diálogo que teve entre a primeira pessoa que viu a Isabela morta com a polícia, né? E aí o cara diz, tem uma menina morta no prédio, ela caiu da janela, tem ladrão no prédio, socorro. E aí começa toda a história. Primeiro, para vocês entenderem, para quem não conhece, o que foi o assassinato da Isabela Nardoni. No dia 29 de março de 2018, a menina foi jogada da janela do sexto andar. A Isabela Nardoni, ela só tinha 5 anos de idade. E ela foi jogada da janela pelo pai, o Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá. Logo de imediato, ela caiu no chão, fez um grande barulho, né? E aí o porteiro viu, ligou para a polícia, ligou para o síndico. Todo mundo do prédio começou a ligar para a polícia, obviamente todo mundo desceu, ficou aquela grande confusão ao redor do corpo dela, todo mundo desesperado. Chegou também o pai, a madrasta, chorando, dizendo que tinha sido um ladrão, que tinha entrado na casa e que ele devia estar solto pelo prédio, e gritando e chorando. A polícia averigou, né, a gente ainda vai chegar por toda essa parte da investigação, mas o que foi que aconteceu? A família, eles tinham, a mãe tinha deixado a Isabela na casa do pai, porque ela queria ir para a casa do pai, e eles saíram, foram para o aniversário, na casa do avô dela, enfim. Quando chegaram em casa de noite, estavam todos no carro, a Ana Carolina e o pai, o Alexandre, eles já tinham também 2 filhos juntos, 2 bebês meninos, e aí eles 2 estavam dormindo, porque tinham chegado tarde. Foi comprovado que a madrasta, ela golpeou a Isabela com uma chave, algum objeto perfurante, que fez um machucadinho na testa, que foi até a origem do sangramento que foi encontrado no apartamento. Muito sangue devido a esse machucado na testa. O pai então resolveu subir com a menina. Ele disse que colocou ela na cama de um dos irmãos, mas aí que tá, ela tinha o próprio quarto, mas o pai disse que colocou ela na cama de um dos irmãos, subiu, né, deixou ela, saiu, trancou a porta, desceu e foi ajudar a esposa a pegar os 2 meninos, cada um levando um dos meninos, subiram. Quando chegaram lá em cima, eles disseram que a Isabela já tinha sido jogada e que tinha sido um ladrão que tinha entrado. Quando, na verdade, o Alexandre, ele desferiu vários golpes, ele pegou a Isabela e jogou ela, tanto que ela tinha fratura na pelvis, no cóccix, na coluna, toda machucada, e jogou, e aí os vizinhos relataram que ouviram ela gritando, tipo, para pai, e ele continuou as agressões com ela, até que ele foi até a cozinha, pegou uma tesoura, cortou a rede de proteção que tinha na janela e jogou a menina. Ele segurou os braços e dependurou ela até que ela foi jogada, tanto que a perícia analisou depois que tinha as marcas da mão dela tentando se segurar nos ladrilhos da parte externa do prédio. E foi assim que aconteceu. Obviamente, assim que teve o caso, chegou a polícia, chegou a delegada, e o livro, ele relata a parte da investigação, mas ele também conta sobre a história e a trajetória do pai, do Alexandre Nardoni, e da madrasta, Ana Carolina Jatobá, como também dá alguns relatos da vida da mãe da Isabela, que também chamava Ana Carolina, que também chama, né? E aí a história do Alexandre Nardoni começa como um rapaz muito simples, de origem muito pobre, muito humilde, que ao longo do tempo vai conseguindo se sustentar, fala de seus diversos amores que teve, inclusive o livro cita uma carta de amor que ele escreveu para a primeira namorada. Então, à primeira vista, você vê esse homem e você pensa, olha que carinhoso, você não enxerga maldade na pessoa, sabe? E aí ele começa a fazer faculdade de advocacia para ser advogado no período da noite. É quando ele conhece a Ana Carolina Jatobá, que já vinha de família mais rica. O pai dela é um homem muito rico, muito influente, ele tem muita importância nesse caso, a gente vai chegar nessa parte. E aí ela conhece ele, ele já tinha uma filha, então ela já viu essa relação meio conturbada que ele tinha na época com a esposa, né? Já tinham se divorciado. E a Ana Carolina Jatobá sempre teve ciúmes da esposa, tanto que no livro tem diversos relatos de brigas que elas tiveram, confusões que aconteceram envolvendo a presença da Isabela e tudo mais, mas até o momento que acontece esse crime, elas já estavam num relacionamento melhor, assim. A Isabela gostava muito de ficar na casa do pai. E diversas vezes a mãe ligava pra madrasta pedindo pra madrasta ir buscar a Isabela, que ela queria ficar no pai, e até então era isso, sabe? E aí conta a história dos dois, de como eles se apaixonaram e pareciam um casal perfeito. Você vê o depoimento de pessoas que viviam próximas ao casal e ninguém nunca relatou um problema, a vida deles era perfeita, como sempre, a gente vê essa imagem de perfeição. E de um dia pro outro, eles jogaram a menina do sexto andar. Então foi um crime que chocou muito, porque ninguém enxergava retrato de abuso, retrato de
de maldade, porque a menina sempre foi muito bem cuidada, muito bem tratada pelo pai. A mãe, claro, perdeu a única filha que tinha. Hoje, a mãe da Isabela casou de novo e tem um outro filho, uma filha, mas na época ela era a única filha que ela tinha. E a princípio, não foi culpado o casal, porque eles declararam que existia um ladrão no prédio. E aí começou todo o processo da perícia. E aí já é outra parte do livro que, na verdade, me deixou bem incrédula. Me deixou bem incomodada, para ser sincera. Primeiro porque a delegada do caso, a perita, que estava analisando as cenas do crime, as gotículas de sangue, ela não tinha formação. Ela dizia que era formada em tal universidade, com mestrado, doutorado e pós-doc numa universidade tal, tinha feito o curso de tal. E ao longo das investigações, o jornalista que escreveu esse livro, o Rogério Pagnan, investigou, e a universidade em que ela dizia ter se formado e feito mestrado, doutorado, disse que ela nunca nem foi aluna. Então, ao longo da investigação, foi descoberto que essa moça que trabalhou na perícia, ela não tem instrução alguma para estar naquele cargo em que ela estava. E durante as investigações, diversos atos foram cometidos de maneira ilegal. Então, a perícia não fez um bom trabalho. A primeira coisa que acontece quando um crime ocorre é isolar o local. É deixar o menor número possível de pessoas entrarem no local para elas não contaminarem a cena do crime, não obstruírem nenhuma prova, nenhuma evidência. E no apartamento, no dia seguinte do crime, já tinham 22 policiais, o livro diz. Então já foi o primeiro relato de que, peraí, as investigações não eram para ser assim. Um perito que ele já era idoso, ele era bem experiente, ele disse que nunca tinha visto isso acontecer na cena do crime, e que, enfim, foram investigar. E ao longo do apartamento foram encontradas gotículas de sangue, resquícios da tela de proteção que foi cortada. Só que no lado da perícia as informações eram muito divergentes. Até foi feito um cálculo para saber como o Alexandre deveria ter jogado a menina da janela. E na perícia, o cálculo que foi feito, ele era incompatível, era impossível aquela ação ter sido feita com base naquele cálculo, com base nas evidências. Na verdade, a perícia ela alterou as informações para que fosse conveniente para o resultado de que eles seriam culpados. E eu não digo isso, eu não acredito que eles sejam inocentes, eu acredito que o pai e a madrasta tenham cometido o crime. Mas do jeito que aconteceu, foi julgado, não foi correto, foi ilegal. A perícia inventou provas, inventou gotículas de sangue no hall do prédio que não tinham. Também uma das principais provas foi uma amostra de DNA que foi encontrada no carro da família, que eles diziam que era do sangue de quando a madrasta feriu a Isabela na testa, mas na verdade foi investigado e descoberto que aquela molécula de DNA era muito mais certeza de ser compatível com um dos filhos do casal do que com a própria Isabela, apesar de que eles tinham DNAs semelhantes, né, por conta do parentesco com o pai. Então, assim, tinham provas, mas elas eram mínimas, e o jeito que a investigação foi conduzida não foi correta. Mas então por que eles foram condenados? Porque esse crime, ele recebeu uma amplitude nacional pela mídia gigantesca. Logo, as notícias estavam em todos os jornais, em todas as TVs, rádios, todo mundo odiava o casal Nardoni, eles passaram a ser odiados e eles começaram a receber muitas ameaças públicas. Então eles não podiam mais sair de casa durante a investigação, eles tinham que ficar confinados, porque se eles saíssem na rua, eles iam ser apedrejados, mortos, enfim. A sociedade passou a odiá-los. E foi um caso que ganhou muita comoção pública. Tanto que os advogados de defesa do casal, o Rogério Pagnan fala muito das reuniões que o pai da Ana Carolina, um homem rico e influente, contratou os melhores advogados que concordaram em participar, porque a maioria não queria ser o advogado do casal, porque já era certeza que eles iam perder. Juiz nenhum queria decretar a inocência do casal, porque ele ia ser morto pelas críticas, o pessoal ia cair em cima. Então, os advogados de defesa meio que já esperavam a derrota, mas usaram o caso para se promover. E aí foi também fruto de muito egoísmo, foram 3 advogados de defesa, cada um querendo aparecer, sair em cima do outro. E na verdade, se eles tivessem feito um trabalho melhor de ter lido os relatórios periciais, de ter lido os laudos, talvez eles até conseguissem ter argumentos coerentes. Como eu falei, a perícia ela não foi correta, ela inventou muitas coisas. A moça que fez a perícia, ela nem tinha formação legal para estar ali. Então eles poderiam ter conseguido, sei lá, diminuir a pena, ou talvez até decretar a inocência deles. Mas, como eu disse, o caso foi de tanta comoção pública que isso nem foi pensado. Outra coisa que me deixou bem incomodada é que o Rogério Pagnan disse que no dia do tribunal, do julgamento,
o juiz colocou um megafone do lado de fora, um telão, e aí milhares de pessoas se encontravam lá fora no fórum para assistir ao decreto da sentença. Então ele diz que quando o juiz bateu e disse culpados, a multidão lá fora gritou, comemorou, como se fosse um gol de Copa do Mundo. E onde já se viu isso acontecer, né? Pelo amor de Deus. Então isso foi mais uma coisa que foi absurda. Não é correto. Eu entendo que o crime gerou ódio, porque foi um crime bárbaro, uma tragédia, uma coisa que ninguém esperava, tanta crueldade, mas a maneira como foi conduzida as investigações e os julgamentos também não foram corretos. E aí surge outro problema. A perícia, ela não tinha a formação suficiente para conseguir fazer as provas. Então, eles contrataram uma empresa terceirizada para fazer uma espécie de gravação 3D, simulação 3D para dizer como foi a cena. Só que essa simulação 3D, ela já continha as provas que foram adulteradas, inventadas, modificadas. Eu vou colocar o trecho aqui no vídeo para vocês verem. Logo no início, os peritos fazem uma ressalva. Alguns personagens foram omitidos para uma melhor visualização das ações relevantes ao entendimento do caso. Os personagens presentes não possuem características idênticas dos envolvidos, da testemunha e da vítima. Garagem do edifício London, 23 horas e 36 minutos. Alexandre Nardoni desliga o carro. Na frente, ele e Ana Jatobá. A madrasta se vira e agride Isabela, que estava sentada atrás do pai. Com uma chave ou um anel, ela fere a menina na testa. Por causa do ferimento, vestígios de sangue são encontrados na lateral da cadeirinha, no encosto do banco do motorista e no chão do carro. O sangue é revelado em azul pelo reagente. Segundo os peritos, o sangramento foi estancado por uma fralda entre o carro e o apartamento. A fralda foi encontrada dentro de um balde já em processo de lavagem. Na foto, mais uma vez os pontos azuis são sangue revelado pelo reagente químico. Alexandre anda pelo apartamento com Isabela no colo. Logo no começo do corredor, cai uma gota de sangue. Mais alguns passos e o sangue volta a pingar. Ao chegar na sala, Alexandre joga Isabela no chão com força. Os exames de raio-x mostram que a agressão provocou lesões na bacia, na vulva e no punho direito da menina. Ferimento na testa mancha a roupa de Isabela, na altura da perna esquerda e da direita. O sangue também cai no chão. Em seguida, na versão da polícia, Ana Jatobá se aproxima da menina, aperta o pescoço dela e provoca asfixia. Na foto feita pelos peritos, as marcas da esganadura. Na cena seguinte, Alexandre caminha até a cozinha, pega uma faca e uma tesoura multiuso. Vai até o quarto dos outros 2 filhos, ao lado do de Isabela. Ajoelha-se na cama e tenta cortar a tela de proteção da janela com a faca. Desiste e corta com a tesoura. O resultado é este. Alexandre pega a menina e vai em direção ao quarto dos filhos. No caminho, cai mais sangue no chão. A mancha é visível a olho nu. No quarto, ele sobe na cama com Isabela no colo e caminha com alguma dificuldade em direção à janela. No chão, ao lado da cama, outra gota de sangue. No lençol, marcas do solado da sandália de Alexandre e da palma da mão de uma criança suja de sangue. Ainda sobre a cama, os peritos encontram uma sequência de passos e de manchas de sangue. De acordo com a polícia, o pai então joga a menina. No parapeito da janela, mais sangue. Na fachada do prédio, o rastro deixado pelas mãos de Isabela. Na camiseta de Alexandre, marcas da tela de proteção. O impacto da queda é ouvido pelo porteiro. Ele abre a janela, vê o corpo de Isabela no jardim e liga para o morador do primeiro andar, que chama o socorro. Toda essa sequência que você acabou de ver, ocorrida aqui no edifício London, foi cronometrada pelos peritos. No relógio, a polícia chegou à conclusão de que a versão apresentada pelos acusados Alexandre Nardoni e Ana Jatobá não era possível. Para o cálculo de tempo, os peritos usaram as informações do GPS do carro.
O sistema de rastreamento por satélite informou a hora exata em que o veículo foi desligado. Também o registro do primeiro telefonema no apartamento depois do crime. Na cronometragem oficial, se passaram 14 minutos e 21 segundos entre a chegada na garagem e o telefonema. O tempo da versão do casal Nardoni também foi calculado e deu 16 minutos e 56 segundos. Os peritos ainda descartaram a possibilidade de uma terceira pessoa ter cometido o crime, tese defendida pelo casal. Segundo o laudo, o suposto invasor teria apenas 1 minuto e 55 segundos para guardar a faca e a tesoura, limpar parcialmente as manchas de sangue, lavar a fralda, apagar as luzes, trancar a porta e desaparecer sem deixar nenhum vestígio. Eu sou um promotor de justiça e trabalho com fatos. Até o momento, o que temos incrimina o casal. A convicção do promotor Francisco Sembranelli se baseia em provas. A pedido do Fantástico, ele analisou a animação. É uma sequência dos fatos e baseado naquilo que foi obtido até o momento, é a dinâmica da morte de Isabela e dá uma visão bastante panorâmica de tudo o que aconteceu. Os exames de DNA das amostras de sangue encontradas no carro não foram conclusivos. Apenas indicavam que o sangue poderia ser de alguém da família. Mas, pela sequência de fatos do crime, a polícia e o promotor afirmam que o sangue era de Isabela. Apresentou um perfil um perfil compatível com o sangue de Isabela. Isso também está sendo desenvolvido, vai ser no momento oportuno, para que fique fácil de compreender. Quanto ao sangue encontrado no apartamento, não há dúvida. Todo esse sangue é de Isabela, aí sim foi possível fazer com bastante precisão o DNA, e não há dúvida de que se trata de sangue da menina. O promotor esclarece outro ponto polêmico. Alexandre Nardoni, ainda dentro do apartamento, teria arremessado a filha com tanta força a ponto de provocar fraturas? Essas fraturas não poderiam ter sido causadas pela queda? Não, os legistas dizem que não, e eles explicam o porquê. Não tem compatibilidade com a queda, e isso está no laudo. Na animação, logo depois, Ana Jatobá teria asfixiado Isabela. A perícia constatou que essas marcas são compatíveis com uma mão do tamanho... Não há isso, isso é impossível precisar. A compatibilidade de mãos, existem outras provas que nos levam a acusada Ana Jatobá como sendo a responsável por isso. E essas provas, segundo o promotor, só serão apresentadas no julgamento. A defesa chegou, inclusive, a fazer um laudo paralelo e esse perito que foi contratado chegou a negar veementemente que tivesse havido esganadura. Na verdade, não existe laudo paralelo, existe um parecer feito por uma pessoa contratada para que ele dissesse exatamente o que interessava àquela parte. Esse profissional contratado, em nenhum momento, quando tudo aconteceu, ele esteve em contato com os objetos, com o local e com a própria Isabela. É um direito que a defesa tem, mas que certamente será avaliado aí pela sociedade e que terá a oportunidade de escolher ao lado de quem está a verdade. Aqui, doutor Sembranelli, aparece uma marca de uma palma, né? Uma impressão palmar. De quem seria essa mão? Você sabe? Pode ser do irmãozinho, do Pedro? Também é uma possibilidade. Isso vai ser apresentado, melhor desenvolvido, por ocasião do julgamento. O promotor espera que o casal Nardoni seja levado a júri popular até o final deste ano. Há aí um processo em curso, todos os direitos à disposição dos acusados estão sendo rigorosamente respeitados, e isso tudo faz parte do andamento processual brasileiro, que visa proporcionar condições para que a sociedade, exatamente como manda a Constituição, possa julgá-los. E esse vídeo, inclusive, passou no Fantástico, teve grande repercussão, foi para todos os jornais e tava adulterado, gente. Tava adulterado, tipo, como é que você pode compartilhar um vídeo das provas e era mentira, e a perícia sabia que era mentira, porque eles que inventaram.
Então, assim, eu não duvido que o casal tenha sido culpado, mas olha como as investigações foram feitas de maneira incorreta, incoerentes, antiéticas, proibidas, ilegais, entende? Acho que isso que me deixa mais, assim, chocada, porque a nossa justiça brasileira não consegue, pelo menos no relato desse livro, é o que fica provado de que nossa justiça, ela não é correta, ela não é justa. Foi feita a justiça? Foi, porque os culpados foram presos, mas não da maneira como deveria ser. E eu entendo que nem sempre isso vai acontecer, então talvez se eles não tivessem inventado essas provas, o casal não teria sido preso, o que teria sido mais frustrante ainda. Mas é interessante pra gente questionar como é que funciona, sabe? Bom, e aí o Alexandre foi condenado a 31 anos de prisão e a Ana Carolina Jatobá a 26. Claro que depois de um tempo eles podem recorrer em liberdade, e tá em todas as notícias toda vez quando eles fazem aquelas saidinhas que é comum nos presídios, que é em datas especiais como o Dia das Mães ou Natal, e eles saem, né? E esse foi o crime que chocou o Brasil. Eu acho que foi o crime que até hoje todo mundo se lembra. Eu tenho memórias de estar na sala de estar com os meus avós, com a minha mãe, a gente vê na TV ao vivo quando aconteceu, e eu tinha praticamente a idade da Isabela na época. E é assustador pensar o quanto a menina sofreu, o quanto a menina sentiu dor, sentiu medo. Os vizinhos relataram, e aí assim, na investigação foram ouvindo diversas testemunhas, gente dos prédios dos lados que ouviram ela gritando pro pai parar, gente que ouvia o casal discutindo e brigando, sabe? Mesmo todos os amigos relatando que a relação deles era perfeita, os vizinhos relataram que ouviam diferente. E pensar que a menina foi jogada do 6º andar, ela ainda chegou a cair do prédio com vida. A ambulância foi socorrer ela, mas ela já chegou ao hospital sem vida, porque ela, enfim, né, machucou muito. E é assustador pensar nisso, assim, esse crime pra mim foi um dos piores, se não o pior, e é extremamente triste. Hoje a Ana Carolina, a mãe da Isabela, ela já tem um marido, já tem outros filhos, mas a Isabela sempre vai ser lembrada. Eu voltei a trabalhar, a minha volta do trabalho é muito difícil, eu me sinto, acho que é a pior hora do dia pra mim, porque eu sei que eu vou chegar em casa e ela não vai estar. Então, e as horas que eu vou dormir, e as horas que eu rezo, para Deus realmente me dar força para eu continuar, porque está sendo uma situação muito difícil para mim. O que você lembra? Assim, tem alguns momentos em que você para pensar na Isabela? A hora mais difícil é realmente o momento de eu voltar para casa, porque era quando eu saía para trabalhar, ela estava dormindo. E quando eu volto, era a hora que a gente tinha de brincar, de eu ajudar ela a fazer lição. E sempre que ela ia dormir, porque nós dormíamos juntas, então sempre que a gente ia dormir, tinha dia que ela pedia para dormir comigo, que a gente dormia com a perna entrelaçada. Ela me pedia toda noite para contar uma historinha diferente, então são essas horas as horas mais difíceis para mim. E o livro, assim, ele é muito bom, porque o livro ele tem diversos relatos. Ele tem relatos dos vizinhos, do porteiro, da equipe médica, da equipe de imprensa, da equipe do tribunal, de advogados, de amigos da família. Só não tem o relato do próprio Alexandre e da Ana Carolina, porque enfim, né? Então, como é que vocês veem essa acusação tão violenta da polícia, dizendo que vocês mataram a Isabela? Olha, isso dói. Isso acaba com a gente, porque a nossa vida já acabou, né? Acabaram com a nossa vida. Destruíram nossa vida em segundos. Em segundos foi essas acusações assim, não tem nem como explicar. Então, destruíram nossa vida praticamente. Você perdeu uma filha de uma forma brutal. Você perdeu uma amiga. Eu tinha ela como minha filha. Eu tinha ela como minha filha. O que passa dentro de vocês agora diante de uma acusação dessa? Quer dizer, vocês correm o risco de ir para a cadeia, correm o risco de pagar por um crime que vocês alegam que não cometeram. Isso uma coisa que nós não fizemos. Estamos pagando por uma coisa que não fizemos. O que era importante as pessoas conhecerem de vocês? O importante das pessoas conhecerem da gente era o seguinte: como nós éramos. Como nós somos verdadeiramente, né? Verdadeiramente dentro da gente. Como é a nossa família, a maneira do qual nós somos unidos. A mãe também da Isabela relatou para esse livro. Que boas lembranças você guarda dela? Ela era uma criança maravilhosa que me ensinou muito. Como pessoa, como mulher e principalmente como mãe.
Então... Respira fundo. Então, a sabedoria de ser mãe, porque ela me ensinou muito. O Rogério Padilha, ele fez um trabalho excelente de juntar as narrativas e formar a cena na nossa cabeça. Porque quando a gente lê esse livro, a gente já sabe o que aconteceu, a gente já sabe o final. Mas é interessante a maneira com que ele vai construindo o caminho para chegar até onde chegou. E apesar da gente já saber o final, é inesperado. Porque a gente vai acompanhando a trajetória, a história de vida do Alexandre Nardoni, da Ana Carolina Jatobá, que tinham tudo para ser pais excelentes, profissionais excelentes, pessoas boas, gentis, e de repente esse crime foi cometido e até hoje a polícia não sabe a motivação. Não sabe se a menina fez alguma coisa que eles se irritaram profundamente e aí resolveram fazer isso, porque matar uma criança, ainda mais a filha, é um ato tão assim... um ultimato de desespero, de ódio, de raiva, de insensibilidade, que é estranho pensar vindo deles, de pessoas teoricamente normais, sabe? E o que eu achei interessante também é que o livro ele tem, por conta das investigações, a polícia pode pegar os históricos telefônicos. Então, por exemplo, aqui atrás, abre aspas, o livro começa dessa forma. Pelo amor de Deus, filha, Rua Santa Leocárdia 138, tem ladrão no prédio, jogaram uma criança lá de cima, pelo amor de Deus, gritou o homem do outro lado da linha, assim que a atendente do Serviço de Emergência da Polícia Militar de São Paulo disse boa noite. Então ele também transcreve as falas que os moradores tiveram com os policiais, com bombeiros, na hora que eles ligaram para pedir socorro. E o fato interessante é que depois que aconteceu, nem Alexandre nem Ana Carolina ligaram para a polícia. A menina foi jogada, eles ligaram pro avô dela, pro pai do Alexandre, pro pai da Ana Carolina, mas não ligaram para a polícia. E depois eles questionaram, por que vocês não ligaram? E eles disseram, não, porque na nossa família a gente tem costume de sempre ligar para a família antes de qualquer chamado de polícia ou chamado de ajuda de outras pessoas. A gente liga para a família. O que é muito estranho, porque na hora que a menina estava no chão, eles rezavam para que ela ficasse bem. Se eles tivessem interesse nisso, eles teriam ligado para a polícia no primeiro minuto para poder que a ajuda chegasse logo. O meu livro, ele é da editora Record. Ele tem 335 páginas, mas é uma leitura rápida, apesar de ser triste, pesada. Esses livros, tipo assim, você já sabe o final, mas você sempre tem a esperança de que vai mudar. Infelizmente não é o caso, mas o livro eu li muito rápido, praticamente em 2 dias, eu devorei, porque a escrita é muito boa e, como eu falei, Rogério Padilha consegue encaixar as narrativas muito bem. Então ele entrelaça o cotidiano, o que está acontecendo agora, com resquícios do passado, com memórias, com lembranças da família, de amigos que conheciam. E conta bastante da Isabela, que ela era uma menina super alegre, divertida, feliz, estava sempre brincando e de bom humor. E de como esse estrago afetou toda a família. Eu, pra ser sincera, adoro teorias da conspiração. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa para falar sobre esse livro para vocês, eu descobri um fórum na internet em que muita gente acredita que quem mandou matar a Isabela foi o próprio pai da Ana Carolina, um homem muito rico, muito poderoso. Não se sabe o porquê, mas um agente carcerário na prisão em que o Alexandre estava preso disse que ouviu uma conversa do pai disse que houve uma conversa do sogro com o genro, né, o Alexandre, com o pai da Ana Carolina, dizendo que foi tudo uma armação e que quem mandou matar havia sido ele. Claro que isso não tem comprovação nenhuma e nem vamos provavelmente saber disso, mas é interessante pensar porque a motivação do crime ficou tão em dúvida, tão questionada, né? Talvez seja alguma coisa maior que tenha ficado por trás, não sabemos. Outra coisa que eu achei interessante nesse livro, ele conta também como é que ficou os 2 filhos do casal. Afinal, os 2 foram presos. E aí eram 2 bebês na época, eles estão morando com os avós, e o sobrenome Nardoni assombra eles. Tanto que eles falam que nunca fizeram uma festa de aniversário, porque eles já esperavam que se fizessem ninguém ia comparecer. Quem é que quer ser amigo dos Nardoni, o filho do assassino? Então os avós falam que nunca tiveram festa de aniversário, nunca foram convidados para festa de aniversário, não têm amigos, é uma relação muito difícil das crianças com as outras crianças, porque nenhum pai quer deixar os filhos se aproximarem deles. E eu entendo que realmente deve ser difícil, ninguém quer ser associado a esse nome, tanto que eu questionei eu mesma, por que eles colocaram Nardoni, por que não mudou o sobrenome? Talvez isso ajudasse, sabe? Não sei, mudasse de escola e mudasse o sobrenome, enfim. Mas é triste ver que os meninos sofreram com as atitudes dos pais até hoje, mesmo não tendo nada a ver com isso, sabe? E outra coisa também que fala é um pouco da vida carcerária deles, já presos.
Então fala da Ana Carolina Jatobá, que foi presa na mesma prisão da Suzane Richthofen, uma prisão que é especializada em casos famosos, em presos famosos. Então tem muitos políticos influentes lá, muita gente que foi reconhecida, então tem sempre algum paparazzi lá, ou a imprensa tentando bater foto. E aí o livro até relata que a Ana Carolina Jatobá ficou próxima da Suzane Richthofen, que é assustador, né? 2 psicopatas juntas pode ser pior ainda. E aí fala da trajetória. Eles também, o Rogério Pagno trata o Alexandre Nardoni como um grande filhinho de papai. Disse que a mãe dele todo fim de semana vai lá na cadeia e leva comida caseira, porque a mãe dele tem consciência e certeza de que o filho é inocente. Não sei como, né? Mas ela acredita nisso. E aí todo fim de semana ela o visita na cadeia para levar comida, para levar as coisas que ele gosta. E ela relata nesse livro que o filho dela sempre foi mimado e que sempre vai ser, porque ele gosta das coisas do jeito que ela faz, ela sempre vai fazer pra ele enquanto ela estiver viva. O papel de uma mãe, né? Mesmo depois de tudo isso, ela ainda gosta e confia no filho. Eu acho que é só o amor de mãe mesmo pra permitir isso. Apesar de que o amor de pai pro Alexandre não foi suficiente pra evitar que ele matasse a filha, né? Bom, gente, o livro, claro, tem muito mais coisa do que só eu falando, então se você ficou interessado, eu recomendo que você leia. Tem muitos relatos da perícia, aí você vai ver as contradições nas provas, nas evidências. É muito maior do que eu falei aqui, mas vale a pena. Então, se você quiser comprar o livro, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí, se você comprar pelo meu link, você ajuda o canal, que é um link personalizado na minha conta da Amazon. E eu agradeço por assistir. Se você gostou, deixa o like, comenta que livros você quer ver aqui. Essas 2 semanas não teve vídeo porque eu tive um problema com o meu celular, ele quebrou, meu tripé quebrou, foi uma grande confusão, mas já tá tudo certo. Não sei se vocês vão ver a qualidade, se tá melhor, se tá pior, diferente, mas é porque eu troquei de celular. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!